Então, queridos irmãos, houve um momento, eu estou resumindo, que nós conversamos sobre minha mãe. Eu educadamente falando sobre minha mãe. Você sabe qual foi o xingamento que meu pai usou? Eu falei isso para minha mãe numa reunião aqui, no dia 31 de julho. Ele falou assim, não, é uma palavra drúxula. Aquela puta que te pariu. Eu falei, quem, pai? A tua mãe. Nota de falecimento. Irmãos, eu pus a mão assim na cabeça e falei, o que é que eu faço? Isso foi antes dele levar um leve tapa no rosto. Voltando aqui, irmãos. Presbítero da igreja, quando eu falava para ele, pai, muitas vezes na boa aqui, antes disso, o senhor tem que ser um presbítero para dar exemplo. Que exemplo o senhor vai dar? Irmãos, meu pai quase que pulava da cadeira para me bater. Mas batia com palavras horríveis. Que é isso, irmãos, que eu quero dizer? Você pode fazer lindas obras, você pode fazer de tudo. Mas se você não vigiar aqui, irmãos, é tudo engano. Minha mãe é testemunha. Minha mãe, se minha mamãe falar, eu vou ajudar ela na gravação, que a voz dela pode ser baixa. A minha mãe, irmãos, e eu também sou testemunha de muitas das vezes que o meu pai, não estou denegrindo a imagem dele, é porque o meu pai, ele foi para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, mas não deixou Jesus mudar o coração. Jesus ele nunca deixou o Senhor mudar, porque a língua do meu pai nunca foi mudada. E a Bíblia diz, queridos irmãos, sábio Salomão escreveu, a boca fala que o coração está cheio, então o que vem de dentro para fora, a língua fala. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu vi meu pai com xingamentos cruéis, nomes de rachar aroeira. Isso antes de aceitarmos o evangelho, antes da minha mamãe converter, antes de eu converter. Depois que meu pai vai para a igreja, se torna membro da igreja, dessas águas, mudou, missionário? Nunca mudou. A minha mãe aqui, irmãos, ela não mente. Em Romanos capítulo 9, diz assim, em Cristo fala a verdade, não muda. Por causa desse atrito entre eu e meu pai, irmãos, um presbítero da nossa igreja, que não está mais aqui entre nós, sabe? Eu vou esconder o nome dele, mas ele não escondeu o meu nome. No dia seguinte, foi na segunda-feira, no dia 1º de agosto, ele vai ao centro da cidade, irmãos. Coisa de família, de ministério, irmão, fica entre família. Meu pai cai na dele de falar para ele lá, que não conhece a história, não conhece meu papai, e nós conhecemos. Meus sobrinhos aqui já são de maior idade, conhece a índole, sabe do comportamento do meu pai, da língua que ele tem. Correto, Gabriel? Você conhece, não conhece, meu sobrinho? Né? Daniel, que está filmando, também conhece, que meu pai já morou um tempo dentro da casa dele. E minha irmã e meu cunhado não aguentaram, não suportaram o meu pai. Meu pai chega nesse presbítero, irmão, e fala realmente que eu fiz isso no rosto dele. Mas o presbítero não sabe da realidade da história. Né, mãe? Não sabe. O que acontece? O presbítero que foi convocado para estar aqui no dia 31 de julho, no domingo, que toda essa, desculpa uma expressão, nem vou falar porque meu pai falou, toda essa desavença foi aqui dentro no sábado. No domingo, esse obreiro foi convocado para estar na reunião. Vou, pastor, estou indo. Ele veio, mas a esposa não veio. Foi convocada a parte pouca da nossa igreja, minha família, a igreja, e na decisão foi tratado, né, mãe? Isso aqui eu vou resumir. O que eu deveria fazer? Entregar o ministério na mão de outro, voltar para Goiânia, né? E dizia, falei, irmãos, nessa condição, que eu contei toda a história para vocês, que eu contei para a igreja, falei, meu pai não pode ficar comigo mais. Infelizmente ele não pode. Bom,
o presbítero, o que faz? Sem conhecer a história, sem saber quem é o meu pai, que no altar se expressa tão bem. Não adianta, irmãos, eu ser um bom pregador nas ruas, um intercessor nas ruas, aqui dentro fazer um maravilhoso trabalho, e lá na rua, irmãos, dar um mau testemunho. Então, meu pai não conta a realidade, não confessa o pecado dele, né, mamãe? Que isso merecia meu pai ficar de prova, suspenso da Santa Ceia, certo? Meu papai tinha que passar por essa disciplina e correu daqui, né? Eu não mandei ele embora, mas também não tinha como ele ficar. Então, queridos irmãos, o presbítero, ó irmãos, eu estou sendo educado com ele, ele não poupou o meu nome. O presbítero, sabe, fala para pessoas no centro da cidade que eu não sei se ele falou, se eu bati, se espanquei o meu pai. Ai, irmãos, para quê? Eu me lembro, irmãos, que 4 dias depois eu tremia que nem vara verde. O presbítero que foi convocado para a reunião, para me dar apoio, o que faz, comissionário? Difamação. Irmãos, isso chegou em ouvidos de pessoas. Por que eu estou gravando a parte 3 desse vídeo? Quero ver se dá para chegar só até aqui. Porque, irmão, essas pessoas precisam saber a realidade. Quem é o comportamento do meu pai? Eu precisava de mais pessoas como testemunha aqui. O Marcos, minha irmã Raquel, a minha sobrinha Kellen, a minha irmã Luzia. Mas eu não consegui resolver com a minha família. Minha mãe está aqui, ela vai falar um pouquinho. Sabe? Eu vou dar, mãe, a oportunidade da senhora falar. Eu vou ajudar a senhora. Mas não vou falar mentiras. Eu estou aqui para falar a verdade. Minha mãe sabe que eu sou o filho dela e o pai da mentira é Satanás. Sabe o que acontece? Esse presbítero que foi convocado para a reunião, irmãos, vai fazer reunião com os outros. Eu tenho isso como uma reunião, chama alguém e vai falar que o missionário, que o capelão, que o juiz de paz, pregador da rua, que chora pelas almas, diz que eu espanquei ou que eu bati no meu pai. Irmãos, eu confessei para a igreja, confesso na câmera, para você ver, eu dei um tapa de leve para conter o meu pai. Quando a polícia vai prender um bandido, o que faz? Quando vai prender um drogado ou um traficante, algema, contém ele, porque senão ele vai agredir a polícia. Então, o meu erro, irmãos, foi tentar conter o meu pai para mostrar para ele a minha autoridade e dizer, puxa, meu filho me deu esse tapa, ele vai me bater mais, vou ficar quietinho. Ficou pior. A minha situação foi essa. Ficou pior. Então, irmãos, o que acontece, o que eu estou gravando, é para vocês conhecerem. Meu pai, irmãos, eu oro para meu pai mudar, para meu papai. Eu então vou falar papai se converter ao Senhor. Porque do jeito que ele está, ele não entra no céu. E outra, o presbítero que não conhece a história real, ele chegou a falar para meu pai, falou, não saia da casa dele sem pedir perdão. Você sabe que jeito meu pai me pediu perdão, irmão? Eu vou imitar ele. Eu estava escrevendo no meu escritório e ele chegou. Eu estou aqui, desse jeito, para pedir perdão. Se você não quiser me perdoar, não tem problema. Eu já estou pedindo perdão. Aí eu peguei, educadamente, falei, peraí, pai, desse jeito, peraí, pai. Não é assim que se pede perdão. Mas já que o senhor está pedindo perdão, eu ainda fiz assim, ó. O senhor está perdoado há muito tempo, porque esta obra precisa crescer e eu não posso ficar com maldição na obra. Bom, irmãos, o presbítero que fez isso com meu pai, os dois, difamando o meu nome, sabe, irmãos? Porque isso foi uma coisa tratada em igreja, ministério e família para ficar entre nós. Paulo diz que não era para a gente arrastar essas coisas para fora, como se arrastava nos tribunal as causas dos inocentes injustos. Então, o meu pai, esse presbítero, ele vai saber agora quantas vezes minha mãe é testemunha. Né, mãe? Ele chegou a falar, presbítero, que a sua esposa, irmã Ludmila, nosso Deus, perdão, já falei, que era endemoniada, que ela tinha demônio. Não é, mãe? Minha mãe é prova.